aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Amados em Cristo, hoje nós vamos refletir sobre a palavra da cruz. E lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que palavras do apóstolo. Amados, se repararmos no mundo de hoje com atenção o desenvolvimento da ciência humana na atualidade e observar o que as pessoas desenvolvem a partir da inteligência e da sabedoria concedidas por Deus e que vem beneficiando a vida em seu todo, nós nos sentimos incrivelmente impressionados com esses fatos. Pena que tantas novidades e avanços não estão disponíveis para todas as pessoas e da mesma forma. Mas o risco também é de que todo este surpreendente desenvolvimento e da superação humana de seu próprio conhecimento, de ser isso para uma sensação de onipotência das pessoas que têm poder limitado, achar que podem tudo. E assim também concluir que estão seguras por causa de esforço próprio, também de independência e autonomia, então, com relação a Deus. Com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, o ser humano vive a tentação de pensar que não precisa de Deus e até mesmo pode ser levado a pensar que é capaz de salvar-se a si próprio. E daí parecer, claro, ser loucura falar da salvação através da fé no Cristo crucificado e ressurreto.
O texto que ouvimos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, podemos notar que ali revela uma acirrada discussão a respeito disso. Depois da morte e ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo, bem como muitas outras pessoas, empreenderam viagens missionárias por vários países. Eles proclamavam uma única mensagem. Como diz o apóstolo Paulo, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Amados, essa mensagem da salvação, como expõe o apóstolo, foi recebida de diferentes formas pelos grupos que compunham a comunidade cristã em Corinto, bem como a população toda, sendo considerada uma mensagem louca por boa parte das pessoas que a ouviam. Gregos, cidadãos livres em Corinto, de modo geral, ocupavam-se com a filosofia e com debates intelectuais sobre os mais variados temas. Eles tinham grande influência no mundo de então e se autoconsideravam com isso superiores às pessoas comuns. Pela razão, queriam chegar a Deus ou aos deuses. Por isso, para eles foi muito difícil crer que Deus se torna gente, pessoa, que Ele viera então ao encontro do ser humano imperfeito, assim como também deve ter sido difícil crer que a salvação poderia ser concedida a todas as pessoas igualmente, sem distinção. Também os judeus, por sua vez, eles integravam a nascente comunidade cristã, carregavam com certa arrogância a crença de ser o povo eleito. Para eles, a cruz representava a pior condenação que um criminoso poderia receber. Estava, então, revestida de vergonha e humilhação. E questionavam como crer que este que fora crucificado era o Messias esperado pelo povo eleito, pelo povo de Deus. Onde, questionavam, ainda estava o rei que venceria o Império Romano e ocuparia o trono de Davi, colocando fim a todo o sofrimento do povo. Muitos judeus não conseguiram crer no que parecia ser um fracassado assassinado na cruz. Diz o apóstolo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Assim, amados, ao fixarmos a cruz em lugar de destaque em nossas igrejas, estamos testemunhando que nossa fé se firma e se fortalece no Cristo crucificado, o mesmo que foi ressuscitado dentre os mortos e está no meio de nós. Da cruz vazia não podemos abrir mão. Diante da sabedoria de Deus manifesta na cruz de Cristo, cai por terra toda a arrogância e a autossuficiência humana. Deus escolheu o que há de mais fraco, frágil e desprezível para revelar todo o seu amor e salvar quem o busca. E diz o apóstolo Paulo no versículo 29, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amados, todas as pessoas até aqui e sempre foram e serão salvas devido à morte de Jesus na cruz. E também
então a sua ressurreição. Esta graça vem a nós mediante o crer fielmente e firmemente na obra redentora de Cristo. Assim, aos pés da cruz, a obra redentora de Cristo, toda pessoa, indiferente das atribuições terrenas, encontra o lugar onde ajoelhar-se e suplicar a graça que de Cristo provém, crendo que Jesus morreu na cruz por ela e por nós todos, mas também ressuscitou, dando-nos perdão, vida e salvação, a ser então compartilhada por nós, as outras pessoas também. Vamos cantar. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Valorizemos essa obra que o Espírito Santo moveu em nós para crermos em Jesus Cristo, morto por nós, mas ressuscitado para nos dar também vida e vida eterna. Amém.